Voltamos direto com São Paulo. Neste momento fala o presidente Leco. Vamos acompanhar. Alguma comoção, causou contrariedade a alguns, mas causou também incompreensão a muitos. E isso eu posso asseverar diante de tantas manifestações que tive conhecimento, que recebi e que acabei sabendo pelos nossos meios de contato. Isto posto, eu me coloco à disposição dos senhores para responder as indagações que desejarem. Presidente, boa noite. Boa noite. Eu queria saber qual é a parcela de responsabilidade que a diretoria tem no fracasso do Rogério. E o São Paulo terá que pagar a multa rescisória estabelecida em contrato, e já que a diferença não era grande do aproveitamento do Rogério para o que está estabelecido em contrato, para que o São Paulo não pagasse essa multa, por que vocês não esperaram? A diretoria não tem nenhuma responsabilidade direta, se é que eu entendi a sua pergunta ou a intenção dela. A diretoria, que teve a coragem de contratá-lo, sendo uma figura ainda desconhecida e novata, no tema específico direção técnica, a diretoria que confiou no trabalho, a diretoria que deu a ele todas as condições, todas e um pouco mais as condições de realizá-lo, e isso é inegável. A diretoria acabou concluindo, sem esse tipo de detalhamento, o quanto de alcance, de meta, de performance ou qualquer coisa assim, acabou entendendo que uma trajetória descendente, uma trajetória desairosa para a história dele e para a história do São Paulo, deveria merecer um enfrentamento. E entre agir ou omitir, nós preferimos agir. E o fizemos de uma forma absolutamente serena e segura. Com relação à multa, é tema de âmbito interno da nossa economia interna e que será tratada com todas as análises e decorrências que existem da forma mais correta possível. São Paulo cumprirá à risca efetivamente tudo, mas isso ainda depende de análises e estudos que estão sendo feitos e que serão ajustados com ele. Ele esteve aqui hoje, não sei se vocês sabem, eu não estive pessoalmente com ele, mas sei que ele esteve aqui hoje. E o relacionamento nosso com ele certamente não será interrompido, as portas do São Paulo não estarão fechadas para ele, até porque isso seria impossível acontecer. O São Paulo e o Rogério se fundem num único propósito, de amor pelo clube. Leco, boa noite. Boa noite, Eduardo. Como será uma entrevista pequena e faz tempo que você não fala com a gente, eu farei a pergunta de dois assuntos. De que forma você recebe, rebate até, muitas insinuações de que você usou o Rogério politicamente para ser o treinador do São Paulo e tentar com ele como treinador ganhar a eleição? E uma segunda, por favor, por que o Michael Bill saiu na sexta-feira de uma forma estranha, às vésperas do jogo, e se você tinha problemas de relacionamento com os dois auxiliares do Rogério? A primeira questão que você colocou é de que eu teria me valido da condição da contratação dele, enfim, da imagem dele para um proveito político. Isso não só não corresponde à verdade, porque em nenhum momento sequer isso me passou pela cabeça. Ele sabe bem disso, e quem esteve junto nas tratativas da contratação dele, que não foram também poucas nem pequenas, sabem que em nenhum momento isso aconteceu. Até porque
eu, na verdade, não precisava disso para justificar a minha candidatura à reeleição, porque já tinha um histórico, já tinha um trabalho feito e asseguro a você que não tem absolutamente nenhum cunho eleitoral. Analisar isso dessa forma, essa questão, me parece assim um raciocínio raso, além dele não ser correto. A segunda, Michael Bill. Ele surpreendeu a todos, inclusive ao Rogério. Não era uma coisa que nós imaginássemos e que eu tenho na conta de frustração pelo não conseguir, por não ter alcançado um resultado mínimo que fosse satisfatório para um projeto que eles tão entusiasticamente abraçaram. Vivemos aquele momento importante da pré-temporada na Florida Cup. Vivemos ali a ilusória sensação de que aquela conquista tivesse assim projetado um caminho totalmente vitorioso e as dificuldades acabaram sendo enfrentadas, acabou sendo muito frustrante para ele, e aí entram outras condições, como a inadaptação da mulher, a inadaptação dos filhos, não falar a língua, e isso e aquilo, surpreendeu a nós. Eu nenhum. Ô Leco, eu queria que você falasse sobre a situação da conversa com o Dorival Júnior. Que estágio que está, quanto vocês já falaram, é possível mesmo que ele seja o novo técnico de São Paulo? Falado já foi, mas ainda não tem nada conclusivo. Houve uma manifestação recíproca de interesse, e é um processo que não se resolve assim no estalar de dedos. É uma coisa que exige assim, enfim, reflexões diante de posicionamentos. Falado já foi, isso é inegável, mas nós não temos ainda nada concluído a respeito, coisa que nós esperamos fazer, se não com ele ou com outro, porque outras possibilidades existem, num futuro próximo, nesses próximos dias. Leco, duas rápidas ainda sobre o Dorival. Está aí, portanto, o presidente do São Paulo, vindo a público falar, claro, obviamente, como dirigente. É um discurso assertivo, mas que não me convence, por exemplo. E aí aquela história, né? Se a gente fala de um lado, que o Rogério Ceni tinha uma séria dificuldade em admitir os erros e sempre contra-argumentava a performance ruim, o resultado ruim, com dados, com números, nós jogamos bem, fizemos isso. Por outro lado, a diretoria de São Paulo também age da mesma forma. Até pior, nós não temos nenhuma responsabilidade no fracasso do Rogério. Vendeu um monte de gente, exatamente. Então tem. Calma. Você negociou vários jogadores que faziam parte dos planos do Rogério. E isso não interfere em nada? É claro que interfere. Então está na hora de os dirigentes do São Paulo também assumirem a responsabilidade pelo momento atual. Nos últimos 8 anos, o São Paulo ganhou o último título com o Muricy, brasileiro. Está em 2017. Então, né, quase... São 8 anos, 9 anos. Isso. O São Paulo ganhou um título apenas. Com o Ney Franco, naquela circunstância lá de seguranças agredindo os jogadores argentinos no intervalo, o quebra-pau danado. E tapa, né? Pois é, quer dizer, é muito pouco. É muito pouco para, de repente, você simplesmente chegar e falar assim, não temos responsabilidade nenhuma. Como não tem responsabilidade nenhuma? Em primeiro lugar, quem contratou o Rogério? Essa diretoria. Não tinha como objetivo ganhar a eleição. Foi um ato de coragem. Então houve um erro. Se você contrata alguém que não tem a menor experiência como treinador e não é para ganhar uma eleição, qual o sentido da aposta? Será que o São Paulo, hoje, ele se dá ao luxo de fazer apostas desse jeito, Chico? Não, evidentemente que o que ele disse, você inverte tudo. E o que ele disse não é sim, e o que ele disse sim é não. Né? Aliás, como todo bom político brasileiro, né? Hoje... Aliás, me lembrou muito. Teve senador aí que quase foi cassado, que hoje subiu ao púlpito, depois vocês vão ler no jornal. Meu Deus do céu, eu quase mando 10 conto para a conta dele. 10 reais, coitadinho. Não tem nem dinheiro para tomar café, do jeito que ele falou ali, me deu até pena. Então, é a mesma coisa o dirigente. O que ele disse sim é não, o que é não é sim. Então, ele usou sim o Rogério para se eleger, e o Rogério aceitou ser usado para se eleger. Né?
também para elegê-lo. Ele deu tempo, o Rogério deu, o Rogério pisou na bola, não deu conta do recado, demorou para mexer, demorou, e agora vamos ver o que acontece. Pelo menos uma coisa ele disse, foi contratado o Dorival, e o Dorival está em vias de acertar. Então isso é a informação que a gente passa em primeira mão para você, de São Paulino, que o Dorival Júnior está quase que contratado, né? Embora ele tenha dado uma deslizada lá, uma encebada, dizendo, não, porque tem outros que não sei o que, mas está quase certo. Eu sei que a gente tem que seguir, mas a empáfia segue até aí. Existe uma reciprocidade de intenções. Não é mais fácil falar, o São Paulo procurou o Dorival Júnior e o Dorival gostou da nossa proposta. E ele está analisando a proposta. Senão parece que o Dorival está batendo na porta pedindo emprego no São Paulo. Segue, ele é infeliz até para explicar que vem aí um novo técnico que já está quase contratado, que é o Dorival Júnior. Então a gente fala, São Paulino, calma, Dorival Júnior já assume o São Paulo. Pelo que disse aí, nas entrelinhas, uma dificuldade imensa de se expressar. Como é que um homem desse, que já está acostumado com o microfone, não vem e não fala as claras. Estamos contratando Dorival Júnior. Pronto, acabou.